Nós estamos numa série de sermãos voltados a esse tema. Hoje é o terceiro encontro voltado ao Sermão do Monte. O primeiro domingo retrasado, foi falado sobre as bem-aventuranças, o início do capítulo 5. Domingo passado, o pastor Tonala esteve pregando a respeito do chamado que Jesus nos faz para ser sal e luz nessa terra. E hoje nós temos um texto da sequência do capítulo 5, a partir do versículo 17, eu quero convidar você a ficar comigo aqui na leitura, é um texto longo. Capítulo 5 de Mateus, versículo 17, nós vamos ler até o 48. O pastor Tonala escolheu o texto e a gente, como bom servo, vamos trabalhar o texto escolhido. Diz assim a palavra de Deus, palavra de Jesus, Jesus dizendo: não pense que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que um dos menores, e ensinar a outros fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo algum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer um que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer um que disser ao seu irmão raca, que significa considerar o outro um inútil, sem valor, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar do seu irmão, que ele tem algo contra você, deixe ali a sua oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão e depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele no caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance fora. É melhor perder parte do seu corpo do que ter todo ele lançado no inferno. Se a tua mão direita o fizer pecar, corte e lance-a fora. É melhor perder uma parte do teu corpo do que ir todo ele para o inferno. E foi dito: aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Vocês ouviram o que foi dito aos antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jure de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, que é o estrado dos seus pés, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o não, não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não resista ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a capa, a túnica, aliás, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o teu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, ame os seus amigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. É um longo texto, eu creio que até às 10 horas nós terminamos de trabalhar ele. Quero crer que você não esteja com pressa de ir embora.
O Sermão do Monte começa no início do capítulo 5, Jesus falando sobre as bem-aventuranças. Jesus vai dizer, olha, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados aqueles que choram porque serão consolados. É uma grande lista de bem-aventuranças. O bem-aventurado significa alguém que é pleno, que tem uma felicidade absoluta que não se pode encontrar longe de Jesus. Bem-aventurado é alguém agraciado com o favor divino e desfruta de uma comunhão profunda com o Senhor. E o texto vai dizer, bem-aventurado vocês que sofrerem por causa do nome do Senhor, porque há para vocês uma grande recompensa no céu. Em seguida, o texto que foi pregado na semana passada, como sendo uma ponte entre as bem-aventuranças e o texto que nós lemos, Jesus vai dizer aos seus discípulos, olha, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E nesse sentido, há um propósito na vida de vocês, vocês precisam fazer a diferença. O sal, ele faz toda a diferença. Imagine um prato, por melhor que ele seja, se não estiver temperado, ninguém consegue comer. O sal, ele dá sabor, ele muda o gosto das coisas. A luz, ela dissipa as trevas e traz clareza àquilo que se vê. Portanto, Jesus está dizendo, olha, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. A minha esposa, a Neif, eu fiz isso de manhã, querido, e eu acho que é por isso que ela veio à noite também, então eu vou ter que repetir. A mais bela entre todas, sentada aqui na nave da igreja, ela contando para mim que ela teve uma experiência num curso que ela participou esses dias, onde conversando com uma moça, a moça disse para ela assim, olha, sabe, eu sou católica, mas eu gosto muito dos crentes. Na verdade, eu gosto muito de buscar as coisas espirituais, sabe, eu faço yoga, eu leio o horóscopo, e sabe, eu também faço constelação, eu acho que todos os caminhos levam a Deus. E você já deve ter visto esse exemplo por aí, o exemplo clássico de sincretismo religioso, aquele que entende que precisa buscar vários caminhos para encontrar a Deus. Na verdade é um ímpeto, é um desejo de encontrar a Deus, então ela não quer correr o risco de deixar de fora algum possível caminho que possa fazer com que ele se encontre com o Senhor. Mas a gente sabe que isso é um engano. E quando a gente escuta coisas desse tipo, ou outras semelhantes a essa, que soam estranho aos nossos ouvidos em relação ao nosso conhecimento à palavra, a gente por vezes nos vemos constrangidos em fazer alguma coisa. Será que eu falo? Será que eu não falo? Vai que eu vou me indispor e criar uma situação constrangedora, desagradável? Mas eu entendo que quando o texto diz, vocês são a luz do mundo, é justamente, dentre tantas aplicações que pode ser dado a esse texto, ser a luz do mundo é realmente, diante de oportunidades como essa, trazer luz aonde há trevas, trazer verdade onde há engano. E aí a Neif diz para ela assim, olha querida, deixa eu te falar uma coisa, sabe o que a Bíblia diz em relação a isso? Sabe o que Jesus diz em relação a isso? Que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. É só através de Jesus que nós nos achegamos a Deus. E essa verdade foi dita, e nós precisamos nos posicionar diante de situações como essa. A verdade foi dita, a palavra foi plantada, e os efeitos disso vai reverberar no coração, porque a nós compete falar. Convencer o coração do homem compete ao Espírito. Então aquela palavra semeada em algum tempo pode germinar. Por isso nós não podemos nos furtar do nosso compromisso de ser sal e luz diante das oportunidades. Em outra ocasião, a minha esposa, muito criativa, sempre com muitas iniciativas, e muitas vezes as iniciativas dela me envolvem sem que eu tenha, muitas vezes, a oportunidade de opinar. Eu simplesmente estou inserido no projeto, sabe, Hugo? Então ela chegou para mim outro dia e disse, vamos promover um jantar de Natal. Vamos chamar algumas pessoas, a gente pega as meninas, nós temos 3 meninas, para quem não sabe, e nós colocamos elas para cantar uma música de Natal, você traz uma palavra, e a gente traz ali uma palavra, né, falando do Natal, e a gente fala de Jesus. Possivelmente a maioria das pessoas desse grupo que nós pertencemos, é um grupo que nós temos algo em comum, nós estamos no mesmo grupo de WhatsApp, mas nós não somos tão íntimos, nós não nos conhecemos tão bem.
E nós entendemos que possivelmente a maioria deles, ou se não todos eles, não conhecem a Cristo. Então, vamos promover esse evento com o propósito de falar de Jesus. Eu falei, beleza, ela teve a ideia, mas quem tem que trazer a palavra sou eu, né? A ideia é dela, mas a responsabilidade é minha. Eu falei, tá, vamos ver, né? E eu tentei escapar, e ela fala de novo. E daqui a pouco ela fala de novo. E eu confesso a vocês que eu não me animei, não. A verdade é que eu me acovardei, irmãos. Eu falei, cara, eu vou receber essa turma aí, eu mal conheço essa turma, não tenho intimidade, vou abrir as portas da minha casa, essa turma vai chegar aqui, eu vou ter que interagir com eles, ainda tenho que pregar, né? E eu fui me esquivando. Aí um dia, fazendo um devocional que o Hugo mostrou aqui, do Sermão do Monte, que eu recomendo fortemente a vocês, tem sido uma bênção na minha vida. Eu fazendo o devocional, caiu justamente esse texto. Por isso que eu estou trazendo um texto anterior ao que eu li. Lendo esse texto, me saltou aos olhos as palavras de Jesus, quando ele diz, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. E Jesus vai dizer, olha, ninguém pega uma luminária e coloca ela debaixo da mesa, porque ela não vai cumprir o propósito a que ela se propõe. Não, a luminária é colocada no lugar alto para que ela alcance a maior extensão possível de dissipar as trevas e trazer luz. Nós temos esse compromisso, irmãos, de trazer luz, de transformar o sabor insosso de muitas vidas que caminham por aí, e nós conhecemos a verdade que é capaz de mudar essa realidade. E eu falei, Senhor, eu entendi, vamos ter que fazer esse jantar. O Senhor está nos chamando para propagar a tua luz, né? E eu falei, pois então, Neif, vamos lá, vamos fazer isso aí. E está marcado, irmão, vocês olhem por isso aí, porque vai acontecer esse jantar aí, e vai ser bênção. Nós somos chamados para brilhar, e manifestar a Cristo e a sua graça. E diante disso, nós adentramos então ao texto que foi lido, onde Jesus está revelando que a verdadeira justiça, a justiça que Ele espera que nós pratiquemos, ela não é do mero comportamento externo qualquer, um aparente comprometimento com algum tipo de regra, mas sim uma justiça que Ele espera que venha do coração. Esse texto é uma proposta de Jesus de trabalhar o nosso interior, e Ele espera que ali, do nosso interior, possa surgir fontes de vida. Capítulo 5, versículo 17, inicia falando que palavras de Jesus dizendo, olha, eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir. E de fato Jesus foi o único perfeito, sem pecado, que pôde de fato cumprir a lei completa. Jesus, ele não veio revogar a lei, mas ele vem cumprir. Ele não veio abolir, mas sim revelar o verdadeiro sentido da lei, porque os homens já haviam corrompido esse sentido. E a lei que estava posta, a lei que eles conheciam, era uma lei que mostrava de maneira rigorosa o pecado. Mas o evangelho que Jesus está propondo é o evangelho que transforma o pecador. Cristo é o cumprimento moral e profético da lei. Em seguida, no versículo 19, o texto diz que todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos será chamado menor. Mas quem praticar e ensinar algum desses mandamentos será chamado grande. E me chamou a atenção esse menor e grande. Não é menor e maior, e nem grande e pequeno, é menor e grande. E eu fui procurar o sentido disso. Menor, no original, no grego, é elachistos. Significa aquele que relativiza a vontade de Deus e ensina outros a fazer o mesmo, faz com pouco caso, sem zelo a vontade de Deus. Trabalha a vontade de Deus não como prioridade, mas em segundo plano. Tem outras coisas que estão tomando maior importância no coração. E a Bíblia está dizendo que essas pessoas são de menor honra diante de Deus. Alguém de pouca honra diante de Deus. E grande no grego é megas, é aquele que ensina e que pratica os mandamentos do Senhor com fidelidade, sendo portanto honrado por Deus. Essas expressões grande e menor não diz respeito a um status terreno, status social, mas um reconhecimento moral e espiritual diante do Senhor.
A grandeza do reino, ela é medida pela conformidade do nosso coração com a vontade do Senhor. É disso que se trata, por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos 12, que nós não podemos tomar forma desse mundo, não vos conformeis com esse mundo, mas sejam renovados o vosso entendimento para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O nosso coração precisa tomar a forma do coração de Deus, apresentado na sua palavra. E o discípulo de Cristo, ele vive de tal modo que a sua obediência inspire outros e não confunde. Isso é ser grande no reino. No versículo 20, o texto vai dizer que Jesus falando aos seus discípulos: entendam uma coisa, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus, aos mestres da lei, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. Jesus está estabelecendo o critério de entrada do reino, uma justiça superior. Os fariseus, os mestres da lei, saduceus, essênios, enfim, os religiosos daquela época eram as referências de espiritualidade, eram os líderes que ditavam a maneira de servir a Deus ao povo. Jesus está dizendo: olha, essa maneira deles servirem a Deus, essa pretensa forma de servir a Deus não serve, não me serve. E se vocês se motivarem e usarem eles como referências, vocês nem mesmo têm parte comigo, porque eu quero lhes propor um outro tipo de justiça, não essa que vocês têm conhecido através desses religiosos. E muitas vezes Jesus vai ser muito duro com os religiosos da época. Talvez as palavras mais duras ditas por Cristo, registradas nas Escrituras, tenham de fato sido dirigidas aos religiosos da época. Em uma ocasião que está registrada no capítulo 23 de Mateus, capítulo 23 de Mateus, versículo 25 e 26, olha o que Jesus disse: fariseu, cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Palavras duras, né? Jesus está dizendo, como um ditado popular nosso aqui: por fora bela viola, por dentro pão bolorento, é isso, né? Jesus está dizendo: eu conheço vocês, no aspecto exterior vocês aparentam piedade, religiosidade, dedicação, mas vocês sabem o que vocês são? Vocês são sepulcros caiados. Vocês são aquela lápide de sepulcro bonita, com mármore, cheio de desenho, com vaso de flor, parece tão bonito, mas eu conheço o interior, e eu sei que o interior está putrefado, está cheirando mal, está estragado. E Jesus está interessado no interior, nas motivações das nossas ações, porque as motivações para Jesus importam. O legalismo pode até tentar propor uma mudança de comportamento, mas só o Evangelho realmente muda o nosso coração. E Jesus está propondo aos seus discípulos uma nova natureza. Martin Lloyd-Jones vai dizer que o cristianismo não é algo que fazemos, mas é algo que Deus faz em nós. Trata-se de algo que Deus quer fazer no nosso interior. E o padrão do reino é um padrão mais elevado. Jesus, em todo esse trecho, e na sequência do capítulo 6, a sequência do Sermão da Montanha, Jesus ele coloca a régua aqui em cima. Ele eleva o padrão. Ele vai dizer: sede perfeitos como o Pai, vosso Pai Celestial é perfeito. Não significa impecabilidade, mas sim maturidade, integridade, o intuito genuíno, sincero e verdadeiro de servir a Deus com fidelidade, com santidade. Não significa que nós não falharemos, porque nós temos uma natureza caída, mas Deus, que conhece o nosso coração, sabe que o nosso desejo é acertar. Trata-se de alguém que alcançou tamanha maturidade que é capaz de amar e perdoar, e tem o desejo de viver na comunhão do Senhor todos os dias. A justiça que Cristo espera dos seus discípulos, ela nasce de um coração purificado e transformado. Um coração que foi trocado, uma nova natureza.
Por isso que Jesus vai dizer a um desses religiosos na época, Nicodemos, você precisa entender uma coisa, você precisa nascer de novo. Esse teu coração precisa ser trocado por um coração novo. John Stott vai dizer que a obediência que Jesus requer não é uma conformidade exterior à letra da lei, mas sim uma obediência interior ao espírito da lei. Ou seja, entender exatamente o que Deus espera que nós façamos. Viver de tal forma que nosso intuito seja agradar o Senhor. E o problema dos fariseus daquela época, dos religiosos daquela época, era viver uma religião sem transformação. Era uma obediência sem intimidade. E o mestre está dizendo aos seus discípulos: olha, se a justiça de vocês não foi diferente desse povo que está aí, vocês não têm parte comigo. E a pergunta que eu proponho que façamos nessa noite é: a minha obediência, ela é fruto da transformação do coração ou apenas a tentativa de parecer justo? Na sequência, Jesus vai apresentar 6 contrastes entre a lei e o que realmente a lei quer dizer. 6 comportamentos distintos. Ele começa no versículo 21 dizendo: ouvistes o que foi dito, e eu porém vos digo. E ele fala sempre assim antes de dizer a respeito de um comportamento, como quem está dizendo: olha, vocês têm ouvido isso aqui, esquece. Deixa eu explicar para você o que a palavra realmente quer dizer. Jesus está querendo ressignificar as palavras da lei, que eram mal compreendidas e deturpadas pelos religiosos da época. E aí o versículo 21, ele começa dizendo: vocês ouviram o que foi dito, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento, mas eu lhes digo que qualquer um que se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Jesus aqui está aprofundando o não matarás. Jesus está indo no âmago, no profundo do coração, que é a motivação que faz com que alguém chegue a essa terrível situação de ter a coragem de tirar a vida de alguém. E Jesus está dizendo: olha, se você no seu coração se irá com seu irmão, tendo portanto o mesmo sentimento, brotar no teu coração, nutrir no teu coração o mesmo sentimento que tem aquele que teve a coragem de tirar a vida de alguém, você está sujeito ao mesmo julgamento. Jesus está indo lá no âmbito do coração, porque a ira não controlada é um assassinato em potencial, e ele sonda os nossos corações. O pecado, ele começa lá no coração antes de se manifestar nas nossas mãos ou na nossa fala. Odiar alguém é matar alguém no coração, e perdoar é ressuscitar a comunhão. E aí o texto diz: se você, diante do momento da tua oferta, se lembrar do teu irmão, se ele tem algo contra ti, vai lá e se reconcilia com ele primeiro, e depois vem e apresenta a tua oferta. Jesus está dizendo o seguinte: não adianta você chegar no momento do louvor, se dobrar diante do Senhor e dizer: poderoso Deus, minha alma anseia por ti, ao que está assentado no trono, seja o louvor, seja a honra e seja a glória, se o teu coração, se você está com um relacionamento quebrado com o teu irmão. Porque o que Jesus está dizendo é que não existe culto separado da vida. Ele está dizendo: deixa de fazer essa oferta por hora, vai lá no teu irmão, se conserta com ele, se reconcilia com ele, conserta as coisas com ele, fica em paz com ele, e aí você volta e ofereça a tua adoração. George Herbert, poeta e pastor anglicano inglês, diz assim: quem não pode perdoar os outros, destrói a ponte sobre a qual ele mesmo deve passar, pois todo homem precisa ser perdoado. Por falar em ponte, tem uma história de um fazendeiro. Ele que tinha uma propriedade que fazia divisa com outro fazendeiro que era seu irmão, e eles se davam bem até um determinado momento onde eles se desentenderam e passaram a se odiar. Eles não se suportavam, até o ponto que esse fazendeiro resolve contratar um marceneiro para pegar uma grande quantidade de madeiras e construir uma barreira entre a sua propriedade e a propriedade do seu irmão, como um muro, porque ele nem mesmo suportava ver a propriedade do seu irmão ou ver o seu irmão. Então ele queria criar uma barreira, como quem dissesse: eu não quero lembrar que você existe. E ele contrata esse marceneiro e vai trabalhar, e quando ele volta,
Ao invés do muro, o marceneiro tinha construído uma ponte. A propriedade entre eles era dividida por um riacho, e ele faz uma ponte sobre o riacho. E quando ele pensa em reclamar ao marceneiro a obra, diferente da contratada, ele encontra o seu irmão com os braços abertos, vindo sobre a ponte, chorando na direção dele, entendendo que esse irmão havia construído a ponte no intuito de reconciliar-se com ele. Então ele não tem outra escolha, e ele faz o mesmo, e aqueles dois irmãos se abraçam em cima da ponte e se reconciliam. E eles vão procurar o marceneiro, e o marceneiro vai embora. A história é que o marceneiro diz: eu tenho outras pontes para reconstruir. Esse marceneiro me parece muito com o bem-aventurado pacificador, porque eles verão a Deus, é o que o texto diz. Aquela ira que significava desejo de morte foi trocada. E o Senhor espera isso de nós. A justiça do reino não é apenas evitar o homicídio, mas sim é curar o coração que odeia. Por isso Jesus pede reconciliação antes da oferta. Jesus mostra que a reconciliação é mais urgente do que o nosso ritual religioso. Porque o nosso ritual religioso, separado de um coração voltado e disposto à fidelidade da palavra, não faz o menor sentido. Deixa a tua oferta, reconcilie-se com o teu irmão e depois oferece a tua oferta. Em seguida, o versículo 27 e 30, Jesus vai dizer assim: olha, eu vi o que foi dito a respeito do adultério, eu porém vos digo, qualquer um que olhar para outra mulher com segundas intenções, de maneira impura, já cometeu o adultério no coração. As palavras de Jesus são exatamente essas: já cometeu o adultério, é como se tivesse praticado o ato. Jesus, ele vai de fato no profundo, do íntimo, das intenções, dos ímpetos do nosso coração, e está dizendo: é ali que eu vou morar. Por isso que eu preciso que esse coração seja santo e puro. Se você desejar, você já pecou. E a santidade que Jesus está buscando não é a ausência de desejo, porque nós estamos sujeitos a isso, mas é o domínio santo sobre ele. Diante do desejo, quando ele vem, você não deixa ele crescer, você luta com ele, você se derrama na presença do Senhor. Você reconhece quão limitado é e que precisa de um Salvador. Jesus chama a um compromisso radical com a santidade, cortar o mal pela raiz, a ponto de dizer: se o teu olho te faz pecar, arranca ele e joga fora. Se a tua mão te faz pecar, corta ela e joga fora. Essa metáfora aqui quer dizer justamente isso: seja radical, não brinque com o pecado. Se tiver qualquer situação, qualquer circunstância que te coloque numa situação de vulnerabilidade, não brinque com isso, elimine essa situação. Se andar com algumas pessoas, se frequentar alguns lugares, faz com que você se desvie dos propósitos do Senhor, rompa com isso. Rompa com aqueles lugares, rompa com aquelas pessoas. Se está presente num determinado grupo de WhatsApp, chegam coisas lá que comprometem a tua santidade, sai daquele grupo. Isso significa cortar a mão e arrancar o olho. A proposta de transformação que Jesus está fazendo, na verdade, é em outro órgão, é no nosso coração. Porque alguém ainda pode arrancar um olho, pode arrancar os dois olhos e ainda nutrir no coração cobiça, ganância, avareza e tantos outros males. Por isso que a proposta de Jesus é um trabalhar no nosso coração. Porque Jesus sabe que é lá no coração que nasce todos os males. Ele vai dizer em Mateus 15, 19, que é do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades, as mentiras, os enganos. É isso que contamina o homem, Jesus vai dizer. Isso provém do coração. Quando ele fala para o fariseu cego, você está preocupado em limpar o exterior do copo, enquanto o interior está sujo, é isso que ele está dizendo. Você acha que o que contamina o homem é o exterior? É o interior. Vocês se preocupam com cerimoniais do tipo lavar a mão, mas o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai do interior do coração do homem. Por isso que o interesse de Jesus é transformar esse interior. Então, se necessário for, rompa com o que tiver que romper. Às quartas-feiras, lá em casa, nós temos um encontro de alguns homens. Já faz 1 ano e meio, está aqui um dos nossos guerreiros, o Franklin, que está aqui. Nós nos reunimos todas as quartas-feiras, às 5h15 da manhã, irmão. Não é fácil para mim acordar esse horário, não. Mas tem sido uma bênção.
Nós estamos no 4º livro do Guerreiros. Eu não sei se tem mais algum homem aqui que está fazendo Guerreiros. Tá, Hugo, somos 3 guerreiros então. Eu desafio você, homem, a fazer parte desse grupo de estudo. Nós já estamos no 4º livro no nosso grupo, que é o livro da pureza. É o 4º livro. O 4º livro, ele vai trabalhar a área da sexualidade do homem. E ele aborda diretamente, enfaticamente, uma das áreas que tem trazido o maior afastamento do Senhor na vida dos homens, que é a pornografia. E o livro são 16 ou 17 lições que trabalham diretamente esse tema. Porque o que se sabe é que há um percentual muito grande de homens enrolados com esse mal. Isso tem prejudicado esses homens em ter comunhão com Deus, em avançar com Deus, em prosperar nas suas vidas, tem prejudicado muitos casamentos. Tem sido um câncer. E ali é uma proposta de lidar diretamente com isso. E ali ele chega a propor no livro, e ele orienta aonde encontrar isso, um aplicativo para instalar nos nossos celulares, que tem o poder de bloquear esses sites pornográficos. Fala, se você se vê numa situação que pode estar vulnerável em algum momento, instale isso, porque hoje você está decidido a ser fiel no Senhor, mas amanhã você está num outro momento, se sentindo fraco e acaba acessando, existe algum gatilho que te coloca naquela situação, então você precisa identificar quais são esses gatilhos, é estar sozinho, é assistir algum tipo de coisa, é andar com algumas pessoas, é ter algum tipo de conversa, corte tudo isso, arranque esse teu olho, corta essa tua mão, instala esse aplicativo, e a gente se mexeu lá e todo mundo instalou esse negócio, para não correr o risco. Jesus, ele está indo além do ato, ele está tocando a imaginação, porque ele conhece lá o nosso secreto, o nosso desejo, as nossas intenções, e as intenções importam. A justiça que vem do coração não é aquela apenas que evita o pecado, mas é aquela que mata o mal pela raiz. Em seguida, Jesus vai falar sobre divórcio. Ouviste o que foi dito: qualquer um que deixar a sua mulher e lhe dar carta de divórcio, e qualquer um que repudiar a sua mulher, a não ser por imoralidade, a expõe ao adultério, e qualquer que se casar com a repudiada, comete adultério. Jesus, ele vai intensificar a questão do divórcio, porque eles haviam banalizado o divórcio. Embora Moisés havia permitido, por conta da dureza do coração do homem, porque esse nunca foi a proposta de Deus, o desejo de Deus é que o casamento seja uma união vitalícia, eles estavam criando todo e qualquer tipo de pretexto para poder dar carta de divórcio, e era sempre o homem que dava a carta de divórcio. E havia inclusive escolas de pensamentos diferentes, e havia debates em relação a essas escolas rabínicas, e havia uma delas, a escola de Iliel, era mais liberal, que permitia que um homem desse carta de divórcio, dispensasse a sua mulher por qualquer motivo. Inclusive, até mesmo se a mulher queimasse a comida no fogão. Era um motivo justo para dar a carta de divórcio e liberar ela. Complicado, né? Jesus, o que ele está fazendo é combatendo a banalização do divórcio, e quer restaurar o valor da aliança, o valor da união. Jesus, embora ele permita o divórcio no caso de infidelidade, ele não está recomendando, muito menos ordenando. Ele mostra que o casamento é uma aliança sagrada, e não um contrato descartável. A carta de divórcio dava permissão legal à mulher para se casar novamente. Mas o que Jesus está dizendo, mesmo alguém com carta, sem um motivo justo, está se colocando, se sujeitando a uma condição de adultério. E ele vai dizer, olha, não é apenas a mulher que está na condição de adultério. Jesus acrescenta ainda, aquele que se casar com essa mulher também está cometendo adultério, porque era sempre a mulher a culpada do adultério. E não só isso, uma mulher naquela época, havia um problema de realidade social, porque a mulher era totalmente dependente do marido, e uma mulher que era colocada na rua, porque era isso que fazia, com uma carta de divórcio na mão, ela corria o risco numa extrema vulnerabilidade, de até perder seu sustento, não ter o que comer, não ter onde morar.
E quem entende o pacto do casamento, entende o coração do Deus da aliança. Por isso que Jesus está dizendo, isso que vocês estão vendo por aí, se a justiça de vocês não for superior a desses homens, vocês não têm parte comigo. Em seguida, Jesus vai dizer, a partir do verso 33, ouvistes o que foi dito, não julgarás falsamente, eu porém vos digo, de modo algum jureis, seja o vosso falar sim, sim, e o não, não. Os fariseus estavam usando o juramento como pretexto para mentir, porque o texto da lei vai dizer que não se deveria jurar em nome de Deus. Então eles não juravam em nome de Deus, eles juravam em nome de si mesmo, da terra, do céu, do mar, de tudo quanto é outras coisas, mas não colocava Deus no meio. Mas naquilo, quando eles juravam dessa forma, eles não se comprometiam com aquele juramento, afinal de contas não foi feito pelo nome do Senhor, então eles achavam-se livres para mentir sem culpa. E Jesus ele está dizendo que é necessário ter integridade total, porque toda palavra que nós dizemos diante do Senhor. Por isso que ele vai dizer, olha, não jure pelo céu, não jure pela terra, mas antes, contudo, entretanto, a vossa palavra, o seu sim seja sim, o seu não seja não. O que Jesus está dizendo, que não seja necessário você oferecer garantias, mas que o seu proceder, o seu caminhar, seja crível, tenha credibilidade, você seja confiável até o ponto de que quando você falar sim, o seu sim seja recebido como sim, o seu não seja recebido como não, que você não precise oferecer nenhum tipo de garantia, porque você já é conhecido por ser alguém confiável. Como é terrível, irmãos, tem alguém que tem o hábito de mentir, e até quando ele fala a verdade, conta uma história, você não sabe se é verdade ou não. Mas nós, na qualidade de cristão, quando nós empenhamos a nossa palavra, nós precisamos ser críveis. Cristão não volta atrás, ele cumpre o que promete, e ele vive o que fala, vive o que crê. Porque a boca do discípulo é o espelho da sua alma. Em seguida Jesus vai dizer, e aqui começa a ficar mais difícil, pelo menos para mim. No versículo 38 diz assim, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, porém eu vos digo, não resistais ao perverso. Dê a outra face, caminhe mais uma milha. O lex talionis, que era a lei do talião, o código de Hammurabi, ele permitia isso, olho por olho, dente por dente. Se alguém fez um mal, ele recebe uma retribuição equivalente. E o propósito disso era que a punição não fosse superior ao dano inicialmente causado. A ideia é que não se excedesse. Porém, o propósito era que isso deveria ser aplicado pelas autoridades. Mas os religiosos da época estavam usando isso no âmbito pessoal, para cometerem vingança. Diante de qualquer situação das quais eles se achavam injustiçados, eles queriam fazer uma paga retributiva ao ofensor, ao seu molde. E Jesus está dizendo, o que eu espero de vocês é algo diferente. Eu não espero que vocês busquem vingança pessoal diante de um dano que vocês sofram. Jesus está propondo que os seus discípulos substituam a retribuição por uma graça ativa, ensinando que o discípulo ele deve preferir sofrer a perca do que causar o dano ao outro, porque a motivação que leva o outro a causar o dano não é a mesma motivação que está no coração daquele que se entregou a Cristo. O que move o outro a causar o dano talvez seja o ódio, o medo, a raiva, qualquer outra motivação que não precisa e não deve estar no interior do coração. Então você não retribui da mesma forma, porque você tem outras motivações, você tem outro tipo de influência no teu coração. O que Jesus está condenando é a vingança pessoal. A vingança, segundo Spurgeon, é o prazer do mundo, e o perdão é o prazer do reino. A linguagem do reino é o perdão. Dar a outra face, ceder a capa, andar mais uma milha, são símbolos de uma renúncia voluntária. Expressões práticas de um amor que vence o mal com o bem. É isso que Jesus está propondo. Spurgeon vai dizer que a vingança pode satisfazer o orgulho, mas só o perdão satisfaz o coração de Deus.
Assim o discípulo de Cristo aprende que é melhor ser ferido por fora, diante de receber um tapa, oferecer a outra face. É melhor sofrer por fora do que ser corrompido por dentro e oferecer uma paga de igual. Porque a justiça do reino é a graça em ação. Em seguida, no versículo 43 a 48, ele vai dizer: olha, ouvistes o que foi dito. E aqui é difícil, hein? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que os perseguem. Dura coisa nos pede, Senhor, né? Orai pelos vossos, amai os inimigos e orai pelos que vos perseguem. Odiar os inimigos, tal como Jesus está dizendo aqui, nunca esteve na lei. Isso foi acrescentado pelos religiosos. Eles acrescentaram isso como um pretexto deles, porque eles entendiam que só deveriam amar aqueles que compartilhavam do mesmo entendimento, aqueles que dividiam uma fé comum. Mas os gentios, os de outras nacionalidades, não eram de perto, então não precisavam ser amados. Na verdade, deveriam até ser odiados. Jesus está dizendo: olha, o amor que eu ofereço para vocês é um amor que não faz distinção, porque vocês também outrora foram inimigos de Deus, mas Deus alcançou vocês com um amor que transformou a vida de vocês, de tal forma que esse amor e essa graça que habita no interior de vocês, deve fazer com que vocês venham agir da mesma maneira. Vocês precisam dar o que antes receberam. Por isso que Jesus está pedindo: eu quero que vocês não amem os amigos, porque amar os amigos é fácil. Até os publicanos fazem isso. Mas eu peço que vocês amem inclusive os inimigos e orem por eles. A perfeição do reino é um amor que não faz distinção. Quando nós amamos os nossos amigos, os nossos inimigos, mostramos ao mundo quem é o nosso Pai. Amar os inimigos é o ápice da justiça do reino, de um amor ativo, intercessor e misericordioso. E esse amor é a prova de que Deus habita em nós. Pois é só o Espírito Santo que pode produzir esse tipo de amor. Nós, por nós mesmos, não somos capazes. Mas uma vez que o Espírito Santo habita em nós, nós somos capazes de produzir esse tipo de amor, porque nós primeiro dele recebemos. Amém? Vocês estão comigo? Amém. A justiça do reino não é uma questão de regras, mas o que Jesus quer fazer é atingir o profundo do coração, no nascedouro das intenções do homem. Ele quer purificar essas intenções e transformar o nosso caráter. Jesus trata do coração, que é o lugar onde o pecado nasce, mas é lá também onde a graça transforma. Esses 6 exemplos que nós vimos funcionam como ilustrações práticas do texto do versículo 20, que diz: olha, se a justiça de vocês não for superior a desses religiosos aí, vocês não têm parte comigo. E ao longo das Escrituras nós vamos encontrar homens que viveram essa justiça do reino, mesmo antes dela ser plenamente revelada em Cristo. Alguns exemplos de personagens que promoveram essa justiça do reino. José, ele diante de uma situação de tentação, onde a mulher de Potifar busca o seduzir, ele resiste àquela situação e foge, e ele vai dizer: como é que, pois, eu pecaria contra o meu Deus? Ninguém está vendo, mas ele sabe que Deus está vendo. E há situações para nós homens que a gente não tenta lutar. Tem situações que a gente precisa fugir, e esse tipo de situação é uma delas. Com homem a gente luta, com mulher a gente foge, né, Maurício? Depois, em outra ocasião, agora ele já é governador do Egito, o segundo cargo de maior autoridade e poder. E a gente sabe, a gente escuta essa frase: você quer conhecer alguém, você dê poder a esse alguém. José estava dotado de grande poder ali no Egito. E os seus irmãos aparecem. Os seus irmãos que o haviam vendido, o haviam traído. Ele tem a oportunidade agora de se vingar.
Ele tinha poder para fazer isso, e talvez passou isso pela cabeça dele, acredito eu. Mas ele não faz isso, ele resolve perdoar, porque a justiça que ele tem para oferecer é uma justiça diferente. Ele escolhe a permanecer puro, e ele escolhe perdoar. Outro personagem que de igual forma agiu com fidelidade a Deus foi Daniel, que diante do decreto do rei, do imperador, que deveria todos se prostrar diante da sua imagem, da sua estátua, ele resolve manter-se fiel e fazer as suas orações ao Senhor todos os dias, mesmo que aquilo significasse colocar ele diante da morte. Ele prefere continuar fiel ao Senhor e exaltar o nome dele. O texto vai dizer em Daniel 6:10 que ele orava todos os dias como costumava fazer. A justiça do coração é constante. Ela não muda conforme o ambiente. A justiça do coração de Daniel, ela fez com que ele permanecesse de joelho diante do Senhor, mesmo que o mundo pedisse para que ele ficasse de pé, de algo contrário à vontade do Senhor. E por último, nós temos Davi. Davi, que diante do seu pecado e confrontado pelo profeta Natã, ele vai reconhecer e dizer: eu pequei contra o meu Senhor. A justiça do reino, ela não é feita de pessoas perfeitas, mas sim de pessoas quebrantadas. A justiça do reino, ela começa quando nós paramos de justificar os nossos pecados e deixamos o Senhor justificar a nossa alma. Davi, ele reconhece o seu erro e quebrantado, ele se volta ao Senhor. Por isso que eu disse que aquele que vive a justiça do reino não é alguém que é perfeito, mas é alguém que deseja ser. Por isso ele é chamado um homem segundo o coração de Deus, e ele vai clamar diante do Senhor no Salmo 51, dizendo: Senhor, cria em mim um coração puro e renove em mim um espírito reto. Esse é o desejo de Davi. Davi, quebrantado, ele compreendeu o mesmo princípio que Jesus ensinou séculos depois. Ele entendeu que a justiça verdadeira, ela vem depois de uma regeneração do nosso interior. Por isso que ele não quer apenas perdão dos seus pecados, mas ele quer a transformação do seu ser. Por isso que ele diz: Senhor, cria em mim. E a palavra cria em mim aqui no original é Barã, a mesma lá de Gênesis 1, quando Deus criou todas as coisas. O que Davi está dizendo, Senhor, irmãos, Deus, eu já tentei, e esse é o meu desejo, ser fiel a Ti, mas eu não estou conseguindo. Por isso eu clamo diante de Ti, Senhor, cria em mim um coração puro. Coloque em mim uma característica que eu preciso ter e não estou conseguindo sozinho desenvolver. Cria em mim um coração puro, porque eu quero Te servir com fidelidade, com integridade. Esse é o clamor de Davi. Davi, ele está reconhecendo que só o Senhor pode gerar pureza onde o pecado corrompeu. Assim as palavras de Davi ecoam para nós hoje. Ele está dizendo: Senhor, não me dê novas regras, mas me dá um novo coração. Cada um desses personagens aponta para Cristo, a perfeita expressão do reino de Deus, que encarnou a vontade do Pai em amor. E a pergunta que fica, eu quero fazer você refletir no interior do seu coração: eu tenho vivido como alguém que conhece a lei, ou que foi transformado por ela? Ou ainda, qual tem sido os caminhos do meu coração? Porque a Bíblia vai dizer lá em Mateus 6:21 que onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Quero convidar você a ficar de pé. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O tesouro aqui simboliza aquilo que for a prioridade do seu coração, aquilo que é o primeiro no seu coração. Isso vai influenciar as suas escolhas.
E se o Senhor não for o primeiro, se Ele não for tudo que você tem, outras coisas vão influenciar as suas escolhas. Jesus está insistindo que tudo começa no coração, seja o pecado, seja a santidade, tudo começa lá. E a verdadeira justiça é obra da graça, irmãos, não é do esforço humano, é uma obra do Espírito Santo em nós, um agir do Espírito Santo no nosso interior. A justiça do reino é resultado da regeneração do nosso interior e não da religiosidade. Porque o legalismo pode até propor mudar o comportamento, mas só a graça transforma nosso coração. Eu não sei como você está nessa noite, mas o Senhor, Ele está propondo transformar nosso coração. E eu quero convidar você a colocar o seu coração na presença do Senhor. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus.